Agora estamos ao vivo. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. O tema da nossa conversa vai ser engenharia de cardápio, a célula-tronco para iniciar a montagem de uma batataria. Bom, e a primeira pergunta que deve vir na sua cabeça, né? Eu quero te explicar essa dúvida aí, que é o seguinte: que negócio é esse de célula-tronco, né? O que é célula-tronco aí? Para você, o que que isso significa, tá? Então é o seguinte, ó, célula-tronco, você parar para observar, a célula-tronco, ela é a célula que tudo no corpo deriva dela, né? Tudo que vai acontecer no corpo de uma pessoa depende da célula-tronco para ela poder corresponder isso aí, tá bom? Ou seja, se você tem uma programação, se a sua célula-tronco tem alguma programação errada, tudo dali para frente provavelmente vai iniciar de uma forma errada, tende a dar errado também, tá bom? Ou se ela está tudo corretinha, ela tende a alcançar as coisas de tudo de forma muito correta. Então, assim, essa é a célula-tronco do corpo, ela que vai definir tudo o que vai acontecer. E a célula-tronco hoje de uma batataria, que é a primeira coisa que você tem que definir, qual é a célula-tronco, se ela está certa, se ela está errada, para você ter uma saúde natural do seu negócio, né? É definir a engenharia de cardápio. A engenharia de cardápio é a célula-tronco de uma batataria, para que você tenha bons resultados com o seu negócio, tá bom? É tipo você pensar na fundação de uma casa. Se você pegar a fundação de uma casa e montar essa fundação da casa em um local que tem areia, você pega numa praia e colocar uma fundação, só jogar o cimento em cima de uma areia ali e construir nas paredes e assim e finalizar, colocar um teto ali e mobiliar sua casa. Provavelmente você vai ter um risco de 99% de chance dessa casa desabar. Primeiro porque não tem uma fixação na areia suficiente para isso, né? Uma onda que vier ali, a água que vier carrega a sua casa, um vento que sopra mais forte, ela derruba, né? Então, ter essa engenharia de cardápio é a célula-tronco que você vai definir o que vai acontecer com o seu negócio para frente. Você vai observar no decorrer dessa aula que a célula-tronco do seu negócio é ela quem vai dizer exatamente o que vai acontecer daqui para frente. Ela vai te responder 300 mil perguntas, tá? Para você que não sabe por onde começar, essa é a primeira questão que você tem que entender: qual é a sua engenharia de cardápio de fato, né? Então entendam isso aqui com clareza. A engenharia de cardápio, ela vai ser o produto ideal que vai fazer com que o seu cliente esteja disposto a pagar pelo que você está oferecendo, tá bom? É o que você vai construir ali, ou seja, é tudo que você vai fazer para começar as suas vendas, e isso está ligado à engenharia de cardápio. Tudo que você for fazer agora para começar a vender, para ter faturamento, para ganhar dinheiro com a sua batataria, está ligado diretamente com a engenharia de cardápio, porque é isso que vai te mostrar como o cliente vai se comportar com você, se é isso que ele está buscando com você ali, tá? Então, o que é engenharia? É definir os pratos que você vai comercializar. Uma batata recheada, mas tem gente que vai definir, ó, vou trabalhar com batata recheada, e ele fica alienado ali a trabalhar só com batata recheada, ele não modifica, o cardápio dele não cresce, ele não desenvolve outros sabores, outras variações desse prato ali. E o que acontece também em cima disso é que essas variações, esses sabores que precisam ser implementados, eles estão ligados ao cliente que você quer trabalhar. Quando a gente pensa no cliente, quem eu quero atrair, ele vai ter que definir essa engenharia de cardápio especificamente para o cliente, não é para ele. Às vezes a gente monta um negócio só pensando, eu gostaria de ter isso aqui, mas hoje, na região onde você está trabalhando, qual é a engenharia de cardápio que o seu cliente quer? Isso vai te facilitar muito para poder começar. Vai te acelerar muito. O maior atalho de todos para você que quer começar com batataria, ou para você que já está até em atividade e quer alavancar aí suas vendas, quer ter um resultado até mais agradável, o caminho é a engenharia de cardápio que você tem para apresentar para os seus clientes, tá? A engenharia de cardápio é o caminho que você vai ter que passar
para poder trazer o cliente que você quer. Por quê? Às vezes você quer trabalhar no local, na região que você está, só que você não sabe o que você quer fazer de fato. Você só olha para uma batata e vê ali, aquela batata é legal, é diferente, não tem na minha cidade. Só que às vezes as pessoas, por que também que não tem essa batata na sua cidade? Por que não tem uma batataria hoje na sua região? O que está acontecendo? Por que isso não foi colocado ainda aí na sua cidade? Será que ninguém teve essa ideia antes? Foi só você? Será que alguém já fez isso antes? Você não sabe que alguém já trabalhou com essa batata antes? E se já trabalhou, por que não continuou? O que aconteceu ali que pode ter feito com que essa pessoa não deu continuidade com o trabalho? Então, essa análise que você tem que fazer também para que você defina a sua engenharia de cardápio. Às vezes você fala, não, eu vou começar com batata recheada. Mas às vezes alguém já colocou ali essa batata recheada e o povo não, e o público, os clientes daquela região não teve aceitação para aquele prato especificamente. E aí o que é a hora de você fazer? É inovar. Ou você inova até aquele prato para tentar uma nova versão aí para apresentar para os seus novos clientes, ou você pode migrar também para trabalhar com outros pratos e ter uma engenharia de cardápio mais agradável, que crie de fato o interesse para o seu cliente. E quando a gente fala de engenharia de cardápio, ela não vem só na questão do pratinho ali, só o formato da batata, mas sim também no que você quer oferecer. A sua engenharia de cardápio ela tem que ser clara naquilo que você quer oferecer para o cliente. Às vezes você pensa, poxa, não é só vender o produto? O produto ele é o veículo onde você vai entregar aquilo que você está vendendo. Por exemplo, você pode só vender o produto, que nem no caso de um delivery, você pode vender só o produto, o cara liga lá, pede e pronto, você manda entregar e está tudo resolvido. Ou você pode oferecer um serviço também. Né? A engenharia de cardápio está linkada a outros formatos que você pode oferecer para o seu cliente, do que ele quer adquirir, do que o seu cliente tem interesse. Às vezes ele está buscando mesmo ali uma prestação de serviço. Ele não quer ficar só comprando produto, ele quer uma prestação de serviço. Às vezes uma festa de aniversário do filho dele, ou num jantar que ele vai dar, você vai lá, vai ser o chefe das batatas, um workshop que ele quer fazer para um evento específico que ele quer gerar. Então, a sua engenharia de cardápio tem que estar linkada ao desejo do seu cliente. Hoje, na sua região, algumas pessoas falam, poxa, mas na minha região a galera não tem tanto poder aquisitivo assim. Então, o que eu vou fazer? Então, você vai ter que se limitar, às vezes, a trabalhar só com o produto. Oferecer uma prestação de serviço pode ser ideal, mas não para a sua região. É você desenvolver isso para uma região fora do que você está apresentando ali. Por exemplo, aqui em Brasília, quando eu estava com as lanchonetes funcionando, e eu tinha essa prestação de serviço, na época era só batata palito e batata espiral para fazer festinhas de aniversário. E aí o que a gente fazia? Eu tinha dois deliveries funcionando, um na região onde eu fornecia só produto e o outro demarcando a região externa dali, onde eu queria atender a galera que estava interessada só em serviços. Eu fazia ali as vendas, mas só para ir para festinha de aniversário, eventos de igreja, eventos empresariais. Era só para isso. Não tinha como o cara chegar lá e comprar uma batata na hora e sair comendo. Era só para eventos. Eu tinha um cliente individual, onde eu lhe contratava o serviço, eu ia para a festinha do filho dele e chegava lá. O pessoal comia o quanto quisesse ali as batatas ou a quantidade de batatas que eu já havia oferecido. Então, a engenharia de cardápio ela está linkada não só em vender produto, mas também em vender um serviço, entendendo claramente o que o seu cliente quer para você trabalhar. E quando você pensa nisso, você pode ter muita clareza. Por que a engenharia de cardápio ela é um atalho importante para você implementar no seu negócio? Porque às vezes se você vai trabalhar com serviços hoje, o que vai acontecer? Eu vou trabalhar só final de semana. Normalmente as prestações de serviço é só final de semana, ou às vezes é o único tempo que você tem disponível para fazer isso, porque você tem lá trabalho durante a semana, aí no final de semana é que você vai ter ali seu marido, a sua esposa, alguém para poder ajudar você a trabalhar, seu filho ali, para poder trabalhar só final de semana que dá. O que vai acontecer? Algumas vezes não é nem necessário você comprar equipamento. Tá? Sabia que muitas vezes não é nem necessário você pegar dinheiro lá e comprar o seu fritador, comprar o seu cortador, às vezes não tem qualquer necessidade disso, tá? Por quê? Como você trabalha só os finais de semana, o que você pode fazer? Vai até algumas empresas, existem várias empresas na sua cidade, e o que eu vou falar agora, se não tiver, tá aí uma sacada para você, tá aí uma dica para que você possa ser o criador dessa oportunidade, que é a locação de equipamentos para serem trabalhados. Você pode oferecer
Você pode ir até uma dessas empresas e alugar aquele fritador, tá? Alugar o cortador de batata ali para trabalhar. E aí você trabalha só o final de semana, fez as suas atividades ali, você volta lá, entrega, paga o aluguel, e tá tudo resolvido. Tá? Você pode fazer dessa forma também. Então, como é que eu sei? Como é que a gente chega a esse tipo de ideia, Rafael? Como é que você pensou nisso? Foi nessa questão de ter o equipamento parado a semana inteira. O que, que eu decidi fazer quando eu tinha minhas batatarias ali? Tinham pessoas, como eu tinha algumas pessoas que trabalhavam comigo, alguns trabalhavam para mim, eu tinha sempre maquinários ali a mais. Tinha máquina ali, porque, pô, dá problema. Quando você tem muita coisa, muita gente trabalhando com equipamento, o manuseio daquilo ali não é tão simples assim, nem todo mundo cuida direitinho. Então haviam algumas manutenções. Então, para eu não ter que fazer uma manutenção, eu tinha equipamentos extras. Como eu comecei a ter uma máquina para cada um, ou seja, para cada um fritador que eu queria colocar em atividade, eu tinha um segundo para ser o step dele ali, para poder segurar a onda que se acontecesse alguma coisa, eu colocaria ele no local dessa atividade, tá? E aí eu comecei a observar que estava tendo muita máquina ali, né? Falei, poxa, não preciso disso tudo. Eu cometi um exagero. Só que, para não ter como desfazer e nem criar outros pontos de venda, o que, que eu comecei a fazer? A alugar os meus fritadores. Então, muitas pessoas vinham, vou fazer uma festa do meu filho lá, eu quero alugar para eu fritar, eu não quero comprar de você, eu quero eu fritar lá mesmo. Então, você me vende as batatas aqui e o fritador não precisa ter alguém, porque diminuía. Era até uma sugestão que eu tinha no ato do contrato para o cliente, para ele levar o fritador e ele mesmo fazia essa atividade ali. Então, esse é um caminho onde você pode tá apresentando o que o seu cliente quer, tá? Então, nada da batataria fica parado, nada deixa de fazer dinheiro. Você consegue estar gerando receita o tempo todo. O tempo todo mesmo, literalmente o tempo todo com as suas batatas. Então, assim, a gente definiu aqui um produto, uma prestação de serviço. E às vezes o cliente quer só uma experiência, né? Ele está buscando por uma experiência diferente. Antigamente, eu não sei se hoje tem muito isso, mas tinha a questão de um tipo jantar à luz de velas, né? E a galera pagava ali por uma prestação de serviço, de experiência. Alguém ia lá para fazer esse jantar para aquele casal ali e tudo mais. Era uma coisa bem legal. Tem um chef day, né? Que o chef day é o quê? Você é um chefe de batata, você sabe fazer as batatas e você vai para casa de alguém lá, ele contrata o seu serviço e você vai para casa dele e passa ali à tarde, à noite ou tantas horas da sua venda de serviço fazendo batata para aquela galera ali, tá bom? Eu fiz isso para algumas pessoas, não foram muitas, tá? Porque o tempo para mim nunca era sempre meio complexo para mim casar com o momento que as pessoas queriam. Então, dá para você fazer isso também, trabalhar com o chef day, ou seja, o que você está vendendo ali? Você está vendendo produto? Não, você está vendendo uma experiência para aquela família. Você vai passar uma tarde, um dia com essa galera ali, trabalhando, fornecendo, fazendo o preparo exclusivo só para eles. Eles não têm que sair de casa, buscar um local, uma lanchonete, nada disso. Hoje está muito fácil para fazer isso, por quê? Por conta dessa quarentena aí, em alguns lugares estão ainda, você consegue fazer isso. Vai lá, tira o seu atestado de que não tem esse vírus em você e vai lá prestar o serviço. Entendeu? E o que vai acontecer com isso? Você presta um serviço bacana ali. Isso é o quê? Uma experiência que você está oferecendo para o seu cliente. Então, entender engenharia de cardápio, você vai ter que passear por vários caminhos. Não só naquele prato. Definir, vão lá, batata palito. Então, o que eu posso fazer com batata palito? Eu posso fazer a venda só de batata, eu posso fazer a venda de prestação de serviço com essa batata, festas e assim sucessivamente. Uma experiência, ou seja, você pode fazer vários tipos de batatas palitos para criar uma experiência de um evento particular daquela pessoa, ou também um outro segmento que é o que eu faço hoje com as batatas, que é envolver na minha engenharia de cardápio o empreendedorismo. Tá? Eu presto serviço de desenvolvimento de empreendedorismo, ou seja, fomentando empreendedorismo para outras pessoas. O que é a minha ideia hoje com as batatas? O que eu faço verdadeiramente com as batatas? Hoje eu ajudo pessoas a empreender, montar o seu próprio negócio, alcançar aí a sua independência com as batatas,
a sua independência financeira através das batatas. De qual forma? Ensinando essas pessoas a montarem o próprio negócio, ensinando essas pessoas a como viver de batatas, né? Através de montando um pequeno negócio, montando uma rede de lojas, ouvindo trabalhar na rede de lojas quando eu tinha rede antigamente, e também no desenvolvimento de franquias, né? Você ensina também, ensina dentro dos meus treinamentos, como você pode desenvolver uma franquia das suas batatas. Ou seja, a batata me permite ter lá, eu posso vender produtos, se eu quiser vender batata, eu vendo batata, eu posso vender serviços de qualquer um desses formatos que eu falei para vocês, eu posso vender experiência, por exemplo, isso aqui é uma experiência, tá? Que eu estou vendendo para vocês. E às vezes eu faço alguns eventos, nesse período de quarentena agora a gente não está podendo fazer quase nada, mas são feitos alguns eventos aqui em Brasília, onde você vem e passa aqui um dia inteiro comigo, só para conviver com aquela experiência de comer a batata, de experimentar aquela sequência de sabores, tá? Então, como é que é essa experiência oferecida aqui para o empreendedorismo? Os alunos vêm para um curso presencial, e depois desse curso presencial é um dia inteiro ali de curso. No segundo dia, normalmente na sexta-feira, e no sábado a galera fica comigo também, tá? Eles dormem nos hotéis, e no outro dia, o que a gente vai fazer? Um workshop. O que é workshop? Pessoas vão vir para degustar aquelas batatas que a gente vai oferecer. Ou seja, cria uma experiência para as duas áreas. Tanto para a pessoa que fez o treinamento, ela vai ter a experiência de lidar com o cliente, de servir o cliente, de fornecer aquele produto. E o segundo é oferecer a experiência para os meus próprios clientes, para os meus convidados ali, que também ao final disso pagam uma taxa para poder participar. Normalmente é cobrado R$ 150, ele paga R$ 150 por pessoa, e ele entra ali, ele é como é que chama? O pessoal costuma falar isso, rodízio, né? Vai ter rodízio, ele vai comer batata ali quanto ele quiser ou conseguir a noite inteira, não tem conversa, não. Ele pode comer quantas batatas ele quiser ou der conta de comer todos os sabores. Então é feito um rodízio de batatas ali com uma experiência. Aí tem um cantor lá cantando, e no mesmo momento que eles estão tendo essa experiência com os pratos, os meus alunos estão tendo a experiência do atendimento ali, nessa abordagem, no modo de servir, de montagem desse prato de batatas. E tudo isso está linkado ao quê? A minha engenharia de cardápio. Tá? Você está vendo o tanto de coisa que você pode definir a partir do momento que você tem clareza da sua engenharia de cardápio? Então o que vai acontecer? Quando você define a sua engenharia de cardápio, fica muito mais fácil de você descobrir, o batateiro definir onde ele quer chegar, tá? E quando você define onde você quer chegar, fica muito fácil de você fazer seus próprios investimentos. Você saber como investir, quanto investir. Por quê? A engenharia de cardápio, você vai descobrir o que o cliente quer, tá? O que o cliente tem interesse no seu fornecimento. E aí ele fala, você faz essa análise ali, a pesquisa de mercado, ele vai te dizer, a gente quer aqui batata recheada, né? Eu quero batata recheada. E aí você achou que o melhor mesmo seria trabalhar com batata frita, batata palito. E aí o que você fez? Comprou fritador, cortador, bisnaga de ketchup, maionese, e comprou proporções, embalagens para porções. E o que acontece na hora que você coloca para venda? Aquilo não sai como você precisava que saísse. O retorno sobre aquele investimento até acontece, mas demora mais. Por quê? Porque você está desconectado com o interesse do cliente, com aquilo que o cliente precisa ou quer pagar, está disposto a pagar pelas batatas que ele quer comer, tá bom? Então, entender engenharia de cardápio. E quando você pensa nessa engenharia, você vai definir por onde começar. Eu quero batata específica ali, batata palito. Então, beleza. Batata palito vai te dar um monte de caminho para você seguir, tá certo? Eu vou dar algumas dicas extras para vocês aqui de quais são os melhores pratos também para você poder começar, tá certo? Para quem quer começar mais rápido aí, tem um faturamento mais tranquilo, vou te mostrar quais são os caminhos. Agora, por que a engenharia de cardápio ela se torna também um atalho para você? Porque olha só, quando você define qual é o prato, né, que nem eu citei aqui, os clientes querem batata recheada e você está oferecendo batata palito.
Tá tendo são necessidades divergentes ali. Uma pessoa está querendo pagar por uma coisa, você está querendo vender outra. Você vai ter dificuldade de vender, ou às vezes você não vai nem conseguir fechar essa venda com o seu cliente. Mas, entrando no segmento do prato, o que acontece? Quando você define qual é o prato que você quer trabalhar, ou quais são os pratos que você quer trabalhar, fica muito fácil você descobrir quanto de investimento você vai precisar para começar. Quanto que eu vou. Tem uma pergunta que eu recebo muito que a galera faz é o seguinte: Rafa, quanto que eu preciso para poder começar? Quanto que eu preciso investir para poder começar as minhas atividades, né? Quanto que eu tenho que gastar, colocar de dinheiro ali para começar as vendas com as minhas batatas, para montar a minha batataria? Quanto que eu vou gastar para ter um faturamento de 3 a 5 mil reais aí por mês? Então, o que vai acontecer em cima disso aí? Quando você sabe o prato, você vai saber exatamente o quanto que você vai investir. Por quê? Quando você tem uma batata palito, por exemplo, o que você vai precisar? Cortador de batata palito, secador de batata palito, descascador, fritador, batata, os adicionais que você vai ter, as embalagens e os descartáveis. Pronto, está definido aquilo ali. Quanto que eu preciso? Quanto que é o fritador hoje? Beleza? Aí você vai e pensa, poxa, eu já tenho um fritador, tem até uma fritadeira parada ali. Você já tem um primeiro passo para você começar. O que vai definir o segundo passo aqui? É o ROI, o quanto de lucro que você quer ter com as suas vendas. Quanto que você quer ganhar de verdade? Qual é a margem de lucro que você precisa ter? Eu preciso faturar então 10 mil reais por mês, né? Essa é a sua margem de lucro ali que você vai ter que em cima. Não, margem de lucro não. Essa é a meta que você tem para bater. Agora, definindo uma diferença muito grande. O lucro não quer dizer que é tudo que você vendeu, tá? Faturamento não é lucro. Ou seja, vender 10 mil para ter quanto de lucro? Quanto de 10 mil que você quer para você? Quanto que isso tem que sobrar para você fazer o seu trabalho aí, para valer a pena você ter a sua batataria em atividade, sua batataria funcionando? Quanto de lucro, qual é a margem que você quer ter? Eu quero 50%, ou seja, se eu faturo 10, eu quero 5 mil reais ali de lucro, né? Então os outros 5 mil é para poder sustentar o negócio funcionando, manter tudo funcionando. Então quando eu sei quanto de lucro que eu quero ganhar, eu preciso de pelo menos 50%. O que eu preciso fazer? É encontrar os pratos que me deem 50% de margem de lucro, tá bom? Que vai sobrar 50% de lucro para mim ali, para eu gastar com o que eu quiser, entendeu? Para ser o meu salário em cima daquilo ali. Definindo a engenharia de cardápio, fazendo uma análise dos pratos que você tem, das opções de batatas que você tem ali, entre as 73 opções, qual delas te dá uma margem de lucro para faturar entre 3 e 5 mil reais aí por mês? Qual delas? E eu posso falar com muita clareza e sinceridade para você. Não são todos os tipos de batatas que vão te permitir alcançar de 3 a 5 mil reais. Algumas batatas vão te trazer menos que isso, 1.500, 600. Outras batatas vão te trazer muito mais do que isso, tá? E na linkagem de um prato com outro que você vai alcançar resultados maiores aí para você lucrar mais, tá? Então, terceiro ponto para você saber como definir a sua engenharia de cardápio é a capacidade de produção, tá? Às vezes você fala, poxa, eu quero faturar ali 5 mil reais com a batata palito, então eu vou fazer batata palito porque dá, a margem dá. Só que aí entra a questão dos maquinários, né? Aí você fala, eu quero trabalhar com batata palito, fazer 10 mil reais com batata. Só que o seu equipamento, ou o equipamento que você já tem, ou o equipamento que você quer investir, ele não te permite fazer esse volume de vendas, esse número, você não te permite alcançar, bater esse faturamento. Por que ele não te auxilia? Porque às vezes o seu maquinário ele não tem capacidade de produção, ele não consegue produzir o suficiente. Por exemplo, para você vender 10 mil reais, você teria que vender tipo 500 quilos de batata, certo? Só que o seu equipamento não consegue produzir 500 quilos de batata pela capacidade dele. Então, você vai lá, não, eu vou bater 10 mil, só que você está com um sofrimento ali na sua engenharia de cardápio, porque o seu equipamento não atende o que você quer fazer, tá? Então, se você quer 10 mil, e aí o que você vai ter que pensar? Poxa, se o meu equipamento não consegue produzir
né, essa quantidade para eu bater esse número, o que eu tenho que fazer? Primeiro, ou troca esse maquinário, compra um melhor, que te dê condição de produzir o suficiente para alcançar o número que você quer. E segundo, é você fazer o acréscimo de outros pratos, ou também você pegar esse prato e fazer com que ele se transforme em um prato que tenha um valor agregado maior, que você consiga agregar um preço de venda maior, que você consiga ter um resultado de venda maior. Por quê? Às vezes você está vendendo um prato a 20 reais, você pegar aquele mesmo prato ali, você está vendendo batata no cone, a 20 reais o cone aqui. O que eu posso fazer com essa mesma porção para que ela aumente de preço ali? É modificar no formato, por exemplo, em vez de vender só batata no cone ou vender batata no cone, eu vou vender a torre de fritas, eu vou vender a torre de batata que tem uma capacidade maior. Ou seja, eu saio de um prato de 20 reais e vou para um prato ali de R$ 59,90, de 60 reais. Ou seja, eu aumentei em 6 vezes, quer dizer, em 3 vezes o valor da minha margem, quer dizer, do meu custo e do meu faturamento também, para que eu possa bater ali os 10 mil reais ou qualquer número que você tenha definido aí para poder trabalhar. No caso que eu estou falando aqui, é para quem está começando do absoluto zero, que precisa ali tirar o projeto do papel. Então, logo nas primeiras semanas, no primeiro mês, a sua margem de lucro vai ficar entre 3 e 5 mil reais ali por mês. Tá certo? Então, definindo engenharia de cardápio, você vai conseguir entender, analisar tudo isso. E aí, o que te faz também na capacidade de produção? Às vezes você está trabalhando com vários pratos com um equipamento que não tem condição. Tá? Isso vai te fazer atrasar mais no fornecimento para o seu cliente, vai te tomar mais tempo, então você vai ter que tomar cuidado, por exemplo, trabalhar com batata palha e batata palheta ao mesmo tempo, utilizando o mesmo maquinário. É um sofrimento muito grande. Tá? Não vale a pena. A questão de umidade de um prato para o outro, a questão de você fazer as porções ali, um não convém com o outro, eles não se conversam em si utilizando o mesmo maquinário. Então é tomar um cuidado em cima disso para que você entenda a capacidade de produção. Ou seja, esse maquinário vai me ajudar, vai me permitir alcançar aquele nível, aquele faturamento que eu estou querendo vender 500 quilos de batata para ter 5 mil reais de lucro ali. Esse equipamento vai me permitir produzir essa quantidade aqui no mês? Será que dá? Então você vai lá, você vai definir as suas porções especificamente. Ó, a porção ela é de 200 gramas. Essa porção de 200 gramas, esse fritador aqui, ele frita em quanto tempo? Ah, ele frita em 10 minutos uma porção de 200 gramas. Ou seja, se ele frita uma porção de 200 gramas em 10 minutos, por exemplo, ele vai fritar só 6 porções por hora, tá certo? 6 porções por hora, suponhamos que você vai trabalhar aí vendendo a 10 reais, então por hora você tem 6 porções vendidas a 10 reais, por exemplo, você tem 60 reais, aí você vai trabalhar 2 horas só por dia, ou seja, 60 vai dar 120. Então o que você está limitado? Poxa, não dá para passar de 120 reais por dia. Beleza? Então tá. 30 dias vendendo faturando 120 reais. Quanto que eu vou ter no meu final do mês ali? Tá? Então tá lá. Bate lá. 3.600 reais. Tá certo? 3.600 reais. Opa, mas eu queria faturar 5. Não dá, porque a capacidade de produção não vai atender. E ainda assim, tem outras coisas. Que tem dias que você vai ter uma demanda de venda maior e que você vai ter que cancelar essas vendas. Tá? Se o seu equipamento estiver errado, tá? A engenharia de cardápio vai te dizer isso. Às vezes você consegue fabricar ali em 2 horas por dia só porções de 200 e 200, né? Só 20 quilos de batatas por dia. Não dá para passar mais. Ou seja, você não consegue ultrapassar a capacidade de venda, ter um faturamento maior por conta de quê? Do equipamento que está errado. E às vezes também vão ter dias que você não tem um número de vendas tão grande assim. Tem dia que acontece. Por exemplo, se chove de um dia, do nada começa a chover muito, e aí começa a atrapalhar os pedidos, ou pode aumentar também. Em 2 casos podem acontecer. As vendas caem para alguns pratos, por exemplo, o cara trabalha só com chips ali. Choveu, a galera quer uma coisa mais quentinha, né? Tende normalmente a ficar mais frio, dependendo da região.
Então a galera quer um outro tipo de prato ali para atender o conforto dele daquele momento, dia de chuva. E tem outros momentos que vai vender mais, porque, poxa, eu queria batata, mas está chovendo, eu não vou buscar, eu vou pedir no aplicativo. Aí tende a ter um pouco mais de pedido para passar o tempo por conta da chuva. Então, várias situações, você vai ficar meio que numa gangorra ali, entendendo a sazonalidade daquela questão da natureza, de chover, ou qualquer coisa parecida também, beleza? Então, entender a sua engenharia de cardápio, o que você quer, por quanto que você quer, qual é a margem de lucro que você quer, vai te permitir definir até os próprios equipamentos que você tem que comprar. Se você sabe quanto que você quer faturar, você vai ter que analisar, poxa, eu preciso de 10 mil. Será que trabalhando com um fritador de batata espiral ali, que frita 2 batatas espirais a cada 5 minutos, eu consigo faturar os meus 3 mil reais por mês? Será que consegue? Entendeu? Então aí você vai ter que fazer essa soma. Aí você vai falar, poxa, vai dar sim, e eu sobra tempo para mim. Meu fritador, meu equipamento aqui, ele me permite fazer isso aqui em 1 hora, ter esse número. Ou seja, eu posso trabalhar então, eu vou ter 2 horas por dia, eu posso variar, equilibrar para trabalhar com 2 pratos agora, não só com um. E aí entra a questão de você fazer o casamento ali, expansão da sua engenharia de cardápio. Por quê? Você agora tem um prato já que fornece para você 10 mil reais de faturamento. Você já tem 10 mil ali de faturamento com a batata palito. Só que o seu equipamento ele tem capacidade, ele tem de aumentar a sua demanda de produção até com outros pratos. Aí o que você faz? Esse prato que já está fazendo 10 mil aqui, você pode colocar mais um produto para aumentar a sua engenharia de cardápio e ter mais 10 mil, ou mais 3 mil, ou mais 5 mil com outro prato. E aí sim você começa a linkar. Ou seja, a engenharia de cardápio vai sendo estendida de acordo com o quê? Primeiro, o seu cliente quem vai dizer o que ele quer na região, o que ele quer comprar, o que ele está disposto a pagar e investir pelo seu produto. E segundo, esse cliente vai te dizer também, literalmente, como é que você vai se comportar nesse mercado. Ou seja, qual que é o próximo prato que você quer implementar no seu mercado? É fazer na sua engenharia de cardápio, por exemplo, pegar o cliente fez o pedido de uma batata, uma porção de fritas, você fala, hoje eu vou te mandar um brinde extra. Eu queria que você experimentasse o nosso novo prato, que vai ser lançado já na próxima semana. Você manda para ele ali uma batata recheada, uma porção de chips, ou qualquer coisa, uma batata espiral, para poder implementar. O cliente vai fazer o quê? Vai automaticamente jogar nas mídias sociais, mostrando o quê? A sua engenharia de cardápio, os seus pratos, você conquista o cliente mais, e ele tende a querer, olha, eu gostei do prato, ou tá muito salgado, ou tá sem sal. O que você achou? Você vai entender a opinião do cliente, mas já o quê? Bonificando ele ali. Né? E aí ele vai te dizer se ele gostou daquele prato ou não, para poder investir mais no que você está querendo colocar no seu mercado, tá bom? Então, o que você vai ter que se perguntar aí? Bom, a minha região quer esse produto, tá? Quer? Isso é uma batata atrativa para a região que eu estou fornecendo aqui, para quem eu estou oferecendo esse prato, é atrativo para esse cliente ou não? Então são perguntas que você vai ter que fazer para entender onde começar a sua engenharia de cardápio. Rafa, já estou em atividade, como é que eu vou descobrir isso aí? Já estou fazendo, eu não tinha pensado nisso antes, não sabia dessa informação antes, o que é que eu vou fazer? Você vai pegar o prato e mandar o prato novo que você quer colocar, a nova batata que você quer colocar no seu cardápio, uma de bônus para o seu cliente. Poxa, mas eu vou gastar para isso? Você vai gastar, mas você vai fidelizar o seu cliente. Automaticamente, ele tende a comprar na próxima vez o mesmo prato que ele ganhou de presente ali. E também ele começa a indicar você para outras pessoas. Se ele gostou, então indica pra gente aqui 3 cicraninhos ali, me indica 3 pessoas aqui, que eu vou te bonificar com esse prato, mais uma batata aqui. Toda vez que chegarem mais 3 aqui com a sua indicação, eu vou te bonificar. Então, são formas que a sua engenharia de cardápio se permite entrar, você vai entrando devagarzinho ali no mercado com mais opções de pratos, tá? E também vai fazendo com que o próprio cliente comece a vender para você, tá ok? Outra coisa que você tem que se perguntar é o seguinte, essa margem de lucro que eu tenho com essa batata ali especificamente, ela me permite ter o ROI que eu preciso? Eu preciso de um ROI, de um retorno sobre o investimento, o retorno que eu preciso para mim, essa batata vai me trazer? Então, não vai me trazer não, eu vou ter bastante trabalho, mas ela não vai me trazer o retorno que eu estou prospectando. Então, o que eu vou ter que pensar? Será que vale a pena eu manter essa batata hoje na minha engenharia de cardápio?
tá? Por exemplo, começando aí, a galera, pô, batata espiral, gente, é muito gostosa e é um prato bem diferenciado. Só que vai chegar um momento que ele vai deixar de ser diferenciado. Daqui a pouco todo mundo já conhece. Ele já não é mais uma coisa, oh, que novidade. Todo dia ela não é mais uma novidade. Ela continua sendo gostosa, um prato divertido da gente saborear, mas ele não é uma novidade. Agora, como é que eu vou fazer? Você vai ficar sustentando novidade, coletando só novos clientes todos os dias? A primeira forma de você aumentar o seu faturamento é expandindo ali, testando a sua engenharia de cardápio com os clientes que você já tem fidelizado. Ou seja, quem tem que experimentar primeiro a sua nova engenharia de cardápio são os clientes. E isso se torna uma forma de você dobrar as suas vendas. Ó, cliente, você já é meu cliente, você já conhece meus produtos e eu vou lançar um novo produto aqui no mercado. Eu queria te apresentar também a batata, a batata furacão. Beleza, aí você mostra lá para o cliente o que vai acontecer. Automaticamente, para ele já conhecer a sua qualidade, a sua prestação de serviço, ele tende a comprar. Ou seja, ele já comprou o primeiro, já compra o primeiro prato e compra o segundo prato ali. Você automaticamente ou normalmente você já dobra o seu poder de venda para o cliente, o poder de compra dele, você faz com que o cliente tenha maior aquisição. Então, essa se torna também engenharia de cardápio uma estratégia para você dobrar o seu faturamento, para você aumentar a sua margem de lucro, tá certo? Então, implementar isso aí. Então, essa é a pergunta que você tem que fazer. É atrativo? Sim. O ROI é interessante? O retorno? Ou seja, eu vou investir 100. Será que vai voltar quanto se eu investir no 100 com essa batata aqui? Volta 150, volta 200, volta 300, quanto que volta? Você tem que entender se esse produto, se essa batata que você está colocando na sua engenharia de cardápio, ela vai te trazer retorno suficiente para você trabalhar, tá bom? Lembrando fielmente a isso, se limitando fielmente a ter clareza de que o cliente é quem vai decidir isso aí, é o cliente quem vai te dizer o que ele quer verdadeiramente com o que você está oferecendo, beleza? Então vamos lá. Agora eu vou passar alguns conselhos para você de como começar. Você que vai começar a engenharia de cardápio agora, ou você já está em atividade e não tinha pensado na engenharia de cardápio ainda, eu vou te aconselhar agora o que fazer. Primeira coisa que você tem que saber, sempre que você vai trabalhar com a batataria, por onde que se começa? É trabalhando com uma sequência de uma engenharia de cardápio. Ou seja, no mínimo, 3 pratos para você trabalhar. É o que eu te aconselho a trabalhar sempre. Com no mínimo 3 batatas. Rafael, mas para quem está começando seria muita coisa? Seria muita coisa. Então o que você vai fazer? Você vai começar com o primeiro prato, mas só para começar. Começa com o primeiro prato, com a primeira batata e já na sequência você implementa outras opções de batatas. Então, para que você possa ter um demonstrativo ali, para que você possa ser considerado que você iniciou então uma batataria de fato, tá? É importante que você tenha no mínimo 3 pratos para serem oferecidos para os seus clientes, tá bom? E eu sei que quando eu falo isso, muita gente se pergunta, poxa, Rafa, mas e aí? Qual que são os melhores 3 pratos que eu posso começar? Eu vou listar 4 opções aqui para você, que já está, se você já está com essas opções de pratos, colocar outras opções, e para você que só tem uma dessas opções, eu não tenho nenhuma, essa é a melhor engenharia de cardápio para você implementar nas suas atividades aí, é a melhor engenharia de cardápio que você tenha resultados financeiros, retornos financeiros, faturamento mais agressivos, você vai ter vendas maiores, é mais massiva a comercialização dessas opções, tá? Então, quando eu falo respondendo qual é a melhor batata para poder se começar, eu vou te dar 4 opções aqui. Com qualquer uma dessas, você vai ter a oportunidade de começar em 48 horas. Primeira, batata chips. Com a batata chips, você consegue começar as suas vendas já nas primeiras 48 horas. Nas primeiras horas, você já consegue ter as batatas chips ali trabalhando para você literalmente. Tá? Batata chips é uma das melhores opções. Você vai precisar de pouca coisa para sua engenharia de cardápio. É o fritador, cortador e seladora, tá bom? Então é só isso. Fez o preparo ali, embalou, mandou para a rua, já era, já está vendendo. Você pode começar hoje com batata chips, amanhã você já está fazendo venda de batata chips. Segunda opção, que você pode começar em 48 horas também. Batata suíça Rust.
tá? Ou batata rosti, também ela é chamada de batata rosti ou de batata suíça. Existe uma diferença muito grande aí entre batata suíça e rosti que eu quero deixar bem claro aqui. Batata rosti é a batata, você pega a batata, tipo a batata palha ali, e ela é frita, tá? Sem recheio. A batata suíça, ela é com recheio. Suíça com recheio, rosti sem recheio. Então é simplesmente isso aí, tá beleza? O que eu te aconselho? Batata suíça ou roxa? Eu te aconselho trabalhar com a batata suíça. Por conta do recheio, ela se torna um prato mais... se atrai, os clientes são atraídos melhores. Elas têm mais... um prato que tem mais atração. E ele compete também com outros produtos. Por exemplo, hambúrguer, pizza, macarrão, crepe. Porque é um prato que vai encher a barriga do cliente. Beleza? Então, trabalhar com a batata suíça é fácil. Você vai precisar de o quê? Um ralador e um fogão. Tá? Você precisa de um ralador de legumes, mais um fogão e ralador, fogão e frigideira, rosteirinha ali, frigideirinha de ovo. Tá? Dá para começar com frigideirinha de ovo ali. Você já começa as suas atividades hoje mesmo. Se você quiser fazer hoje para o almoço da sua família, você consegue trabalhar com batata suíça ali de forma bem tranquila. Lucratividade até o topo, margem de lucro ali acima dos 150%, tá certo? Terceira opção, batata recheada. Batata recheada, tá ok? Por que é batata recheada? O que você vai precisar? De um fogão para trabalhar, mais nada. Que de maquinária faz só isso? É só fogão e as batatas, mais nada. Você vai começar com o quê? Faz um estrogonofe de frango, de carne, de camarão, qualquer estrogonofe que você saiba fazer que fique gostoso. Assa a batata no forno. Depois de assada, parte a batata no meio e coloca o seu creme ali dentro, o seu estrogonofe. Você já tem uma batata que você pode começar a fazer as atividades agora. Faz para o almoço, pô. Faz para o almoço agora. Para você chegar e falar, você vai testar hoje para o almoço e beleza, todo mundo vai gostar. Aí você já vai começar a fazer o quê? Mandar no WhatsApp para todo mundo, olha, tô com o meu produto aqui e de noite você está vendendo. Ó, só tem esses 3 sabores aqui, estrogonofe de carne, de frango e sei lá, de carne moída, bolonhesa. Tá ok? Ou de queijo e presunto. E de noite você está fazendo as suas primeiras vendas, tá bom? Aqui está o que encontrei na web. Eu acho que um nome aqui que no aplicativo aciona sozinho. Voltou. Então, você já tem para fazer isso hoje à noite. Ou seja, em 48 horas você já consegue estar em atividade. Hoje você testa para o horário do almoço, de noite você faz a venda, amanhã você continua vendendo, melhorando ali, acrescentando outros tipos de receitas também, outros recheios para poder fornecer. Próxima e última opção que eu vou apresentar para vocês, que é a batata palito. Tá? A batata palito, o que você vai precisar? Um cortador de batata palito, um fritador. Acabou, não tem mais nada que você precisa além disso não. É o mesmo formato ali praticamente de trabalhar com a batata chips. Quem consegue trabalhar com batata chips, consegue trabalhar com batata palito. Tá? Com o mesmo fritador, com a mesma gordura. Você só vai ter os equipamentos de corte que são diferentes, mas é super barato. Hoje, você vai na loja de R$1,99, você compra o fatiador de batata chips, certo? E depois vai numa loja, qualquer outra loja ali de refrigeração e compra o cortador de batata palito. É barato e você consegue ter suas atividades hoje ainda. Beleza? E você começa a fazer o seu trabalho. Só precisa de fritador e o cortador e mais nada. Você quer trabalhar com os dois? Suíça e recheada, o que é? É um fogão, o fogão que você precisa. Para batata recheada, você só precisa do fogão e panelinha para fazer os recheios. Como para batata suíça, você só precisa do fogão, não depende do forno, você só precisa de frigideiras para poder fazer os seus trabalhos ali. Ou seja, engenharia de cardápio está muito fácil. Definir, esse prato, o que eu preciso? Por exemplo, tá claro aqui que a batata recheada, você vai precisar só do fogão. Assou, pegou uma panelinha sua mesmo de casa, faz o estrogonofe ali, recheou, entrega. Acabou, tá tudo resolvido. Por que eu tenho essa clareza? Porque eu tenho engenharia de cardápio. A engenharia de cardápio vai me mostrar onde eu consigo, posso e quero chegar com as minhas batatas. Vai me levando para o próximo nível, tá? Um grande abraço a todos. Valeu!